Nós vamos conversar com a diretora executiva do Instituto Nacional de Proteção ao Consumidor, que isso é o que a gente tem que fazer, televisão de ajuda, televisão comunitária. Essa pessoa chama-se Lunara Araújo. Como vai? Olá. Boa tarde, Clodovil. Boa tarde. Como vai? Tudo bem? Por favor. Sente aqui. O que é esta entidade, né? Esse Instituto Nacional de Proteção ao Consumidor, o que seria isso? Nós somos uma entidade privada sem fins lucrativos que defendemos o consumidor, principalmente no âmbito de defesa do sistema, contra o sistema financeiro nacional, que seriam os bancos, as instituições financeiras no geral. Todos os outros países têm esse tipo de instituto, os outros países, o que eu quero dizer, os desenvolvidos, né? Tem. Começou, inclusive, nos Estados Unidos, depois passou para a Europa e aqui no Brasil ganhou força com a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que instituiu o PROCON, né? Que 15 de março agora, que foi essa semana, segunda-feira, foi o aniversário do consumidor, quer dizer, a data que comemora o Dia Nacional do Consumidor Brasileiro. E para que precisa comemorar uma data que não tem absolutamente necessidade nenhuma de comemoração? Eu acho que há, sim. Nós precisamos difundir essa ideia. Difundir não é comemorar. Comemorar a data é como comemorar Dia dos Pais, Dia das Mães. Tem o Dia da Mulher e não tem o Dia do Homem, quer dizer, Internacional do Homem. Quer dizer, eu não sei comemorar o quê. Eu acho que isto aí... Que intenção tem atrás do Instituto? O que está atrás? Já que é uma instituição sem fins lucrativos, o que está atrás? O que filosoficamente está atrás disso? Orientar o consumidor, tá? Protegê-lo, defendê-lo principalmente. Ou seja, o Instituto ele tem um início, meio e fim. O que seria o início, meio e fim? O consumidor, por exemplo, cartão de crédito. Ele tem uma dívida com cartão de crédito impagável, que se rola, tem um mínimo. Ele costuma ficar no mínimo por alguns meses, chega um dia que ele não consegue pagar mais. O nome dele vai para o órgão de proteção ao crédito. Qual deles? O SPC e o Serasa. São dois órgãos? São dois órgãos. Olha a diferença que existe entre um e outro. O SCPC, ele trabalha com comércio e o Serasa com as instituições financeiras. Então, Mas o povo não entendeu nada ainda. Onde é que está a diferença dessas duas coisas para duas entidades? Por exemplo, você vai numa loja, compra um liquidificador. Você deixa de pagar a sua prestação, atrasa, né, sua prestação, passou os 30 dias, a loja tem como proteger, quer dizer, enviar o seu nome para o órgão de proteção da classe dela, que é o SCPC, e ali fica até que o consumidor quite a sua dívida. Quer dizer que a outra entidade, então, se a gente comprou um objeto e ele tiver defeito, a gente vai a outra entidade que ela defende exatamente quem comprou? Isso. As duas são como se fossem dois polos, o positivo e o negativo, Isso mesmo. Então, se você vai até o INPC e quer reclamar da sua administradora de cartão de crédito, nós fazemos o quê? Não, então não entendi. Eu achei que o SPC era para o cartão de crédito se defender dos não pagamentos. Isso. E o PROCON para defender aquela pessoa que foi lesada. Que foi lesada, é justamente isso. Então a pessoa não pode ir ao INPC, Instituto Nacional de Proteção do Consumidor, que é um órgão como o PROCON. Gente, escuta. No Brasil, cada vez que se faz uma lei, senhora me desculpe, eu vou atrapalhar um pouquinho, mas é o que eu quero que as pessoas entendam. Se faz uma lei já sabendo tudo que anula a lei, porque ninguém aprova uma lei que não se anule por si só. Nós sabemos que tipo de político a gente tem e o que rola atrás de cada coisa que se supõe ser em benefício do povo. Nós somos um país de charlatões, todos nós somos charlatões. Certo. Tá certo? Duas coisas que defendem a mesma coisa, eu não consigo entender isso. Não são duas coisas que defendem a mesma coisa. Todas as duas tratam da relação de consumo. O que é relação de consumo? Você quer comprar e tem alguém que quer vender. Alguém que quer vender e você quer comprar. Isso chama-se relação de consumo. Existe o produto, né, que é um bem que pode ser durável ou não durável, né? E você, então, como consumidor, compra um produto. Não gostou desse produto. Se for por via internet, você tem o direito de trocar. 7 dias. Se foi uma mercadoria que estava exposta numa loja, você não tem o direito de trocar.
de pedir a devolução, mas tem o direito de troca. Se a loja recusou esse seu direito de troca, onde você vai? Você procura uma entidade dessa, qualquer uma das duas. Qualquer uma das duas, e tem outras mais também, e vá fazer a sua reclamação. Essas entidades estão preparadas para atender o consumidor e resolver começo, meio e fim. Para uma coisa que supostamente é benemérita, ou seja, sem fins lucrativos, o que essas entidades fazem? A pessoa fica numa fila esperando, porque às vezes a pessoa comprou um liquidificador porque as crianças precisam de suco, o liquidificador não funcionava, né? E aí ela vai devolver, não aceita, ela vai trocar, não aceita, aí vai para o PROCON, que tempo é isso para que ela tivesse o liquidificador, que para ela é importante, em função da saúde dos filhos dela? Tá, eu vou falar do INPC, não vou falar do PROCON porque eu não trabalho lá. Então, o consumidor chega, nós tentamos, através de uma ligação para esse comércio, se nós não conseguimos, nós notificamos. Através da notificação, mesmo assim, não conseguindo essa notificação, ela chega no prazo de, se for via SEDEX, 24 horas. Ou não. A pessoa também pode pessoalmente protocolar no comércio onde ela quer fazer a reclamação. Então, ela pode já sair do instituto e já ir fazer a reclamação dela protocolada. Mas demora muito? Não, questão de horas, se for o caso. Não, para resolver o trâmite de tudo isso. Então, aí se ela não conseguiu, através de tudo isso, resolver, que seria coisa de horas, ela então tem que procurar a justiça, tá? O juizado especial cível. Aí o juizado especial cível, se for o caso até de 20 salários mínimos, 4.800, ele atende. De 20 salários mínimos, de 10 salários mínimos até 20 salários mínimos, também pode ser atendido no juizado especial cível, só que é necessário constituir um advogado. Aí você me pergunta, mas o juizado especial, a justiça não é lenta? O juizado especial cível foi feito justamente para acelerar esse processo. Então, isso vai entre 30 dias a 90 dias, até 6 meses, um processo desse, tá? Enquanto que a justiça comum, ela pode demorar 1, 2, 3, 10 anos. Então, se você for comparar entre uma coisa e outra... A senhora sabe melhor do que ninguém que dinheiro custa dinheiro. Claro. A pessoa comprou a prazo, mas ela já deu um dinheirinho de sinal, tá certo? Ou então ela assinou um monte de papéis, que o que passa a ser um dinheiro vivo, porque as empresas negociam essa compra com outras empresas que aceitam esse tipo de coisa. Naturalmente que o dinheiro está correndo e rendendo juros para quem está com o dinheiro. E a pessoa ainda tem que gastar mais ou ela é ressarcida com correção monetária desse dinheiro que ela empregou? Sim, se ela pagou e foi comprovado de que é necessário, que a empresa tem que devolver esse dinheiro para ela, ela vai ser ressarcida com juros e